O personagem do vídeo de hoje é o autor da Filosofia da Ideia da Lei, e sua obra mostra um intenso diálogo com toda a tradição filosófica, tradição essa que começa com Platão, Aristóteles, prossegue por Locke, Berkeley, Hume, Descartes, Leibniz, Kant, terminando em Frege, Russell e Wittgenstein. Meu nome é Daniel Emílio e você está no canal Os Velhos Companheiros. A obra de Hermann Dover mostra um intenso diálogo com toda a tradição filosófica, como eu falei, como também vai dialogar com toda a tradição católica e protestante. Então estamos diante de um filósofo e um teólogo de peso, embora não seja tão conhecido no Brasil. E Dover tem uma questão importantíssima que ele trata, que é a questão da autonomia do pensamento filosófico. E para quem não sabe, a tradição filosófica ocidental, como um todo, sempre trabalhou sob a premissa de que a razão filosófica, ou científica, mostra um caminho mais adequado, ou até mesmo um único caminho, à concepção da realidade, uma maneira mais precisa e correta, porque entende-se que só ela, o consenso na academia e no meio filosófico, que só ela é isenta de empecilhos e compromissos extrateóricos. Empecilhos esses que são pressupostos culturais, sociais ou religiosos. Esse povo parece que tem ojeriza de quem acredita em Deus. Então Dover faz uma pergunta bastante simples, mas porém desconcertante às escolas de pensamentos que se dizem neutras. E ele diz: se o pensamento teórico tem seu ponto de partida na razão autônoma, como vocês, escolas que alegam que são bastiões da autonomia, do pensamento autônomo, porque essas disputas entre essas escolas, tanto na ciência quanto na filosofia, nunca são desenvolvidas no nível teórico. Então, por que vocês não superam essas diferenças no campo da razão, quando alegam todas existirem a mesma neutralidade? Então, o que ele quis dizer é que todas as escolas que estavam fundamentadas no mesmo pilar, que é a razão autônoma, então, porque elas não chegavam a um ponto final na discussão, de que tem, digamos aí, décadas e vários anos. Então, Dover faz uma crítica ao pensamento teórico, demonstrando que, desde muito tempo atrás, a razão teórica depende da orientação religiosa do ser humano, no sentido da sua crença, daquilo que é a fonte divina de todas as coisas. Ele pega um método crítico transcendental de Kant e faz uma análise estrutural da experiência, dessa experiência humana, mostrando os diversos aspectos, como o aspecto numérico, o aspecto espacial, o aspecto cinemático, o aspecto físico, o aspecto linguístico e muitos outros. E com isso ele faz um exame do próprio pensamento teórico em relação a toda essa estrutura. E é nesse exame, e é nessa investigação que, primeiramente, o pensamento teórico reflete um aspecto particular da vida humana que perde todo o sentido se deixar de ser compreendido em seu contexto humano integral, de um contexto que entende o ser humano por completo. Então, porque o grande problema do pensamento ocidental é justamente essa completa confusão na relação entre racionalidade e natureza humana, onde o materialismo, o historicismo, por exemplo, o formalismo, o moralismo e tantos outros ismos são meras explicações absolutistas que não se reconhecem, elas não se comunicam. Então, o que poderia sair disso são apenas apreensões distorcidas da realidade e também do próprio homem, do próprio ser humano. E o que Doyle vai dizer é que
não é possível compreender a relação entre o pensamento teórico e a realidade sem uma autorreflexão, sem entender como, de fato, somos como seres humanos, né? Quando ele faz isso, ele está retomando nada mais, nada menos do que a questão grega, né? A questão cartesiana sobre a natureza do cogito, né? Do cogito ergo sum. Então, quem é esse eu que pensa? Qual é o caráter concêntrico do eu? O exame realmente crítico do eu que pensa revela que esse conteúdo, né, não tem essência em si mesmo, né? Ele busca esse conteúdo fora de si. Ele irresistivelmente vai atrás de uma fonte que seja capaz de explicar toda a diversidade da sua experiência. Assim, essa identidade só vai encontrar apenas uma relação, que é a relação com o absoluto, né? a relação com algo de origem divina. E o esse eu, apresenta uma dependência estrutural em relação à origem, a partir do qual todos os aspectos da sua experiência humana, incluindo o pensamento teórico, encontram significado e coerência real e concreta dentro desse raciocínio. Então, quando o ego rejeita a relação com o Deus pessoal, rejeita a relação com o Deus transcendente, que é a verdadeira origem, ele é obrigado a buscar outro sentido, outra fonte que substitua essa substituição sempre vai ser algo imanente, sempre vai estar contido na parte da experiência possível, né? Fazendo com que a realidade seja percebida através da utilização dos sentidos, que, segundo Kant, diz respeito aos conceitos, né, aos preceitos de teor cognitivo, dando a isso um impulso religioso que é apenas apreendido pelos sentidos. A questão é que o ego nunca encontra uma fonte suficiente no sentido dentro do tempo, né? E é isso que dá origem a diferentes antropologias, a diferentes concepções de humanidade, diferentes concepções de racionalidade, de diferentes cosmovisões, que muitas vezes são contraditórias, né? E dualistas entre si. Então, Doever defende a necessidade e a possibilidade do diálogo teórico entre escolas que expressam diferentes pontos de vista, pontos de vista de partidas religiosas, mas que sejam admitidas como tal, né? Que não haja uma, digamos assim, uma superioridade em relação a um conceito a outro, uma dissimulação de um conceito de dizer que ele é isento de pressupostos e de que ele é um pensamento autônomo por si só e puro, e não como pontos de vista superior a outro, né? Então, quando se conversa, quando um ateu se conversa com o cristão, ele sempre acusa o cristão de se basearem na fé, e na verdade o que eles fazem também é uma questão de fé, né? Só que na relação com o absoluto, que apresenta uma relação dando direções imanentes a esse impulso, né, que é religioso estruturalmente dele, né, uma estrutura recorrente a ele. Doever é bastante enfático em dizer que não existe neutralidade religiosa no pensamento teórico. E essa ideia de neutralidade religiosa, tanto na ciência quanto na filosofia, não passa de um dogmatismo da razão. E isso não passa de uma ilusão do pensamento, né, que é incompatível com o verdadeiro criticismo. Então, alguém pode até estar se complicando, né, com algum conceito de
por exemplo, dogmatismo e criticismo. Né? Que dogmatismo é quando alguém afirma crer em algo como verdadeiro e indiscutível. Ocorre quando a pessoa considera uma verdade absoluta e não quer que aquilo é inquestionável para ela em todas as hipóteses. Já o criticismo representa, na filosofia, a posição metodológica própria de Kant, né, próprio do kantismo. E se caracteriza por considerar que a análise crítica, né, da possibilidade, da origem, do valor, das leis, dos limites do conhecimento racional, se constitui no ponto de partida da reflexão filosófica. Então, é justamente o dogmatismo, né? É justamente essa crença em algo tido como verdadeiro e inquestionável que as diferentes escolas filosóficas travam infinitos debates, né, infindáveis debates, porque seus discursos são mascarados em relação aos seus compromissos religiosos. Então, essa questão da autonomia, né, a pretensa autonomia do pensamento, nada mais é do que uma lenda, nada mais é do que uma falácia. Né? A filosofia, o trabalho de Doiber, destrói totalmente essa questão e ele usa para isso o método kantiano. Uma outra questão importante da filosofia de Doiber é o historicismo e o sentido da história. Então, seguindo o pensamento de Doiber, nós vamos ver implicações quanto ao historicismo. E historicismo se entende pelo conjunto de doutrinas filosóficas que buscam fazer da história o grande princípio que explica, né, a conduta, os valores de todos os elementos, como a arte, a filosofia, a religião, etc., né, da cultura humana. E é uma corrente intelectual que nasceu lá no século XIX e veio se tornar uma tendência dominante no pensamento ocidental de hoje. E a definição de historicismo de Doiber é uma exposição, né, crítica das suas origens históricas. Na definição dele, o historicismo é uma mentalidade do mundo humano com suas ideias, valores, ciências e religiões, incluindo também as instituições religiosas. É relativo ao momento histórico que aquela questão está passando ali, né? Isso me lembra um pouco a ordem histórica de Eric Woodring, quando ele considera que as ordens históricas ela podem ser apreendidas e podem ser identificadas dentro do avanço histórico. E isso nada mais é do que uma absolutização do aspecto histórico da experiência humana, resultando na relativização e na deformação dos outros aspectos dessa experiência. Defendendo sua tese, Doiber traça as origens do historicismo moderno, passando pelo pensamento pré-iluminista, né, iluminista e romântico, até a consolidação como macro-tendência, como tendência hegemônica, lá no final do século XIX e no começo do século XX. E mostra no processo a relação entre a evolução do historicismo e seu fundamento como objeto de adoração, né? Porque você sabe que, para alguns historiadores, o próprio historicismo é considerado como um deus, né? O historicismo vai ser encarado como uma religião de fato, né? Como objeto de adoração, já a gente considerando a questão lá da pretensão do pensamento autônomo, que não existe não existe ausência de pressuposto. Com isso, Doiber se aproxima do problema do historicismo de forma bem negativa, né? Não concordando com a perspectiva que foi adotada pela importância dada a ele, né? Ele faz uma crítica e oferece também uma solução
positiva e se propõe a descrever, né, fazer uma descrição filosófica, descrever filosoficamente a natureza da história, fazendo uma análise com todo uma análise que de fato ela é o que é, né? E não que ela seja como o sentido dogmático quer que ela sejam. E isso deixa claro que a relevância do historicismo não é tão imprescindível como é visto hoje em dia, né? Doyle identifica o cerne do sentido do aspecto histórico como o poder ou controle formativo. Que essa capacidade de formar sobre as coisas, né, e sobre as pessoas, que é a atividade cultural, que ele vai chamar de intencional, que é o que o professor Olavo de Carvalho costuma falar sobre elite falante, não, é alta cultura, segundo a vontade das pessoas, né, em convívio social e do próprio ser humano que põe o mundo em movimento. E a partir desse cerne, ele chega à sua mais importante conclusão, que é a que existe uma norma, né, existe uma norma histórica, e que a partir dessa norma poderíamos julgar os processos históricos culturais e determinar se eles são reacionários ou progressistas. Né? Mais uma vez, uma parte aqui que me lembra muito Eric Voegelin em relação às ordens históricas. E esse processo histórico não reacionário, então seria marcado por uma abertura da verdadeira vida cultural, com as normas dos vários aspectos, né, da experiência humana, e com a lógica, a linguística, a questão social, a estética, a moral, o que vai ser expresso, o que vai ter o reflexo na vida cultural das pessoas. Então o historicismo seria um desenvolvimento antinormativo, né? Na medida que não há uma abertura, mas sim um fechamento nihilista da experiência humana. E essa questão de Doyle, né, como estou dizendo, me lembra muito o Voegelin, e já terminando o vídeo, né, estamos chegando ao final do vídeo. Você teve uma pequena introdução à filosofia de Hermann Doyle, e caso você tenha gostado, curte aí, compartilha, né? E por hoje é só, e tchau!